Olá, turminha, olá, família, tudo bem? Hoje na aula de língua portuguesa vamos aprender mais um gênero de texto, a fábula. Então vamos aqui explicar o que é uma fábula. Antigamente contavam-se muitas histórias com animais para passar ensinamentos. São histórias curtas chamadas fábulas. Você vai ler uma história em que uma raposa quer um pedaço de queijo que está com um corvo. Quem você acha que ficará com o queijo? Tente ler sozinho a história para descobrir o que aconteceu. Se não conseguir, peça ajuda ao professor ou alguém aí que esteja com você, tudo bem? Mas eu vou ler aqui este texto, depois vocês tentem ler sozinhos, tá? Eu vou ler a fábula. Então, fábula, textos curtos, com animais, objetos inanimados, até podem aparecer seres humanos, mas é bem pouco, tudo bem? Essa história sempre tem uma moral, tá? Então vamos lá. Leitura, fábula. O corvo e a raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Se apossar quer dizer pegar o queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. Claro, né? Ele tá com queijo no bico. Abriu o bico, caiu, né? Abriu o biquinho, a boquinha ali, caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Moral: cuidado com quem muito elogia. Quer dizer, às vezes a pessoa fala muito bem de você, né? E às vezes não é, ela quer alguma coisa sua, né? Essa é a moral da história, tá? Não é sempre assim, mas pode acontecer, tudo bem? Então a fábula são histórias curtas com animais, objetos inanimados, às vezes seres humanos, que tem uma moral, uma liçãozinha, tá? Muito bem. Aqui fala um pouquinho sobre o autor, o Esopo, que é esse homem aqui, né? Alguns relatos dizem que era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século 6 antes de Cristo. Não há datas exatas de seu nascimento e morte. Então, há muito tempo atrás, esse escravo já contava essas histórias de lição de vida, né? Muito interessante, eu gosto. Tem várias, da lebre e da tartaruga, né? Tem várias fábulas famosas. Muito bem. Vamos lá aos exercícios. 1. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Foi quem você imaginou? Quando você começou a ler a fábula, você pensou que o queijo fosse ficar com corvo ou com a raposa, né? Então você vai falar aí. 2. A fábula lida não está escrita em versos. As linhas são contínuas. Assim como no texto da unidade anterior, lembra? O texto do crocodilo? Da crocodilo, né? Há parágrafos. Um espaço no início de cada conjunto de linhas do texto, certo? A. Com a ajuda do professor, do papai, da titia, do vovô, pinte na fábula os espaços que correspondem aos parágrafos. Complete. Esse texto tem... Aí vocês vão colocar aqui neste quadradinho o número de parágrafos. Vamos lá rapidamente, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou desenhar aqui para vocês rapidinho, ó. Aqui, ó. Não começa a encostar, dá um espaço aqui nessas linhas, ó. Vocês estão vendo, ó? Aqui, ó. Tá? A dica tá dada, tá? Como se tivesse pintado aqui, tá? Todos esses espaços no começo são parágrafos, tá? 3. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens desta fábula. Aqui tá meio circulado, né? Mas circulem aí também, tá bom? 4. Coloque um X no quadrado com a resposta certa, de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo porque... Daí que tá aqui, ó. Ganhou, fez em casa, achou, roubou. Aí você vai fazer um X no quadradinho certo. Quer dizer que está certo com a história, com a fábula. 5. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Onde ele estava, né? 6. Marque um X na resposta certa.
No texto, na fábula, a raposa queria só elogiar o corvo, ouvir o corvo cantar, ou tirar o queijo do corvo? Olha lá, hein? Eu li para vocês essa raposa espertinha, né? Vamos aqui, página 72. Ao final da fábula, por que a raposa foi embora rindo, né? Por que será, né? Espertinha, né? 8. Conversem. O que fez o corvo perder o queijo? Então, converse aí com o papai, com a mamãe, com a titia. Por que o corvo perdeu o seu queijo, né? Muito bem. Vamos aqui, ó. Desculpa, tá, turma? O celular não tá muito bom. De vez em quando esse probleminha. 9. Numere as frases de acordo com a ordem dos fatos na história. Então, vocês vão colocando as frases, vão colocar número 1 para a frase que aparecer primeiro, segundo, e vão colocando os números, tá? Então, as frases são: a raposa pegou o queijo e foi embora rindo. Tá fora de ordem aqui. O corvo voou para o alto da árvore. O corvo soltou o queijo para cantar. A raposa fez elogios ao corvo. E por último, a raposa viu o queijo no bico do corvo. Então, as frases aqui estão de forma embaralhada. Você vai colocar o número. Qual foi a primeira, a segunda, a terceira? Tudo bem? 10. Pintem a frase da fábula. Aqui expressa a moral da história. Isto é, a frase que mostra o ensinamento que essa fábula quer transmitir. Converse o que essa moral quer ensinar, né? Lembra que no finalzinho do texto ali tá falando, né? Tá falando sobre elogios, lembram? Lembram disso? Isso é moral. Então vocês vão pintar ali. Aí é aquilo que eu disse, né? O que isso quer dizer, né? Esse tanto de elogio, será que é real? Será que tem algum interesse por trás, né? E 11. Depois de ter lido a fábula, o corvo e a raposa respondam: qual é o assunto dessa fábula? O que se quis dizer nessa história? Tudo bem, turminha? Me alonguei um pouco, que é muita coisa. Peço desculpas, o vídeo vai estar no YouTube, tá? Não vai caber no WhatsApp. Se vocês conseguirem ver, muito bom. Se não conseguirem, podem tirar as dúvidas comigo. Turminha, fui! Au, au, au.